Como é que está o volume? Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste. Vou tomar a liberdade de usar o microfone para que nós possamos utilizar o telão. Nós temos um trabalho aí para ser apresentado, não sei se vamos conseguir, mas eu quero iniciar minha fala falando a vocês que o que me traz nesse momento é novamente uma denúncia sobre uma situação administrativa em Balneário Camboriú. Senhores, quando nós discutimos nessa casa o projeto do ICOM e do ICAD, que falava em prédios maiores em Balneário Camboriú, eu usei a tribuna e disse que o projeto de lei era um projeto encomendado. Afirmei com todas as palavras aqui que nós estávamos aprovando um projeto, estávamos discutindo um projeto que buscava regularizar situações indevidas na nossa cidade, em especial alguns construtores. Quero aqui fazer a ressalva que sei da importância da construção civil em Balneário Camboriú. Em função disso, apresentei uma emenda a um projeto de lei solicitando que o ICOM e o ICAD, a possibilidade de construir prédios mais altos em Balneário Camboriú, vereadora Marisa, só fosse possível após o laudo de concretagem do baldrame. O que significa isso? As construtoras só poderiam utilizar esse benefício para prédios mais altos se a obra ainda não tivesse começado, para evitar que este projeto de lei alcançasse o seu objetivo, que seria regularizar determinados empreendimentos. E daí eu quero trazer para vocês aqui nesse momento a comprovação da minha denúncia. No primeiro caso concreto, eu quero aqui apresentar, a imagem não está adequada, mas eu vou trazer a vocês ali um projeto de incorporação de um edifício. Projeto de incorporação de um edifício. Esse edifício foi incorporado e iniciou as suas obras no mês de abril de 2013. Eu trago aqui para vocês a cópia integral do caderno de incorporação, que foi objeto de requerimento deste vereador, solicitando a cópia integral. Nesse empreendimento, eu vou pormenorizar para os senhores em seguida. Nesse empreendimento nós temos um pavimento térreo, segundo pavimento garagem, por favor, a imagem 2. O terceiro pavimento está bem pequenininho ali, não dá de ver, mas o terceiro pavimento é garagem, 4 pavimento é garagem também, o 5º pavimento é garagem, o 6º pavimento é lazer, pode passar a imagem? 6º pavimento é lazer, e do 7º, está bem pequenininho ali, mas do 7º ao 18º andar são unidades tipo. O que é unidade tipo? É aqueles andares onde nós temos os apartamentos. Este empreendimento foi aprovado na Prefeitura de Balneário Camboriú e encontra-se incorporado no registro de imóveis para 24 apartamentos tipos e uma cobertura, totalizando 3.465 metros de áreas construída. Esse total de área construída é o máximo permitido para este terreno, para esta obra, o máximo. Isso utilizando índice, solo criado e TPC. É o máximo. Ou seja, 24 apartamentos e uma cobertura. Só que ocorre, senhores, que eu recebi denúncias, e eu queria mostrar a imagem do site da construtora, que fala, a imagem 4. A imagem do site da construtora, a imagem 4. Isso, aqui. Essa imagem retrata, se os senhores conseguirem observarem,
Todos os andares, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tipos, 2 apartamentos por lajes, 24 apartamentos. E lá em cima nós temos a cobertura, totalizando então 25 apartamentos e 3.465 metros quadrados. E agora eu quero mostrar para vocês a imagem 5, que é o prédio em execução. Essa foto é tirada de frente de um outro edifício, mostrando o prédio em construção, mostrando o prédio em execução. Só um minutinho, presidente, que eu vou passar o endereço para o senhor. Esse prédio está em construção desde abril de 2013. Recebi essa denúncia e fui no prédio vizinho e observei, tirei a foto e passamos então, junto com a nossa assessoria, passamos a fazer a investigação. Se vocês observarem que está ruim a imagem, nós temos tipo 1, tipo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nós temos 13 andares tipo, logo 26 apartamentos. 26 apartamentos. Com a cobertura, 27 apartamentos. E daí me chamou a atenção, porque, segundo o projeto aprovado, e utilizando a totalidade do imóvel, a totalidade dos índices, nós só podíamos ter nesse imóvel 25 apartamentos. Forçosa a conclusão de que este prédio tem um andar a mais. Esse prédio conta com um andar a mais. 2 apartamentos a mais. 2 apartamentos a mais. Agora dá de nós olharmos a imagem, tipo 9, tipo 10, 11, 12, a cobertura lá em cima, e ali está tipo 13, área excedente. Esse prédio conta com uma área excedente de 274 metros quadrados. Área irregular, construção irregular. O prédio é irregular. Por quê? Aprovado só 25 apartamentos, volto a falar, 12 andares tipo. Senhores, essa obra é passiva de embargo imediato. Mas o que me chamou a atenção é que o empresário da construção civil em Balneário sabe que as multas para obras irregulares são altíssimas. As multas são altíssimas. Então, eu fiz uma outra reflexão, porque quando você faz o fundamento do prédio, quando você faz a fundação, baseada no cálculo estrutural, você vai definir qual a carga que você vai colocar sobre aquela fundação. O cálculo estrutural define. Esse cálculo estrutural foi planejado, foi programado para um andar a mais, para 2 apartamentos a mais. E nós não temos outra forma de regularizar essa obra se não pagar multa. Ou se nós utilizarmos o ICAD. Se nós utilizarmos o ICAD, que é o índice para prédios mais altos que nós aprovamos aqui nessa casa do mês de junho, do mês 6 de 2014. Esse projeto, esta obra começou em março de 2013. Logo, quando esta obra iniciou, já se existia a informação privilegiada de que nós teríamos um projeto de lei que aprovaria, que iria regulamentar esta obra. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo porque, já falei aqui na tribuna também, que existe uma ideia de que em Balneário Camboriú nós podemos fazer de qualquer jeito e aprovar lá na frente. E é essa ideia, é essa prática que eu busco aqui nesta casa coibir, inibir.
Eu fiquei estarrecido porque é um andar a mais. O ICOM e o ICAD, para regularizar essa obra, senhores, custa R$147 mil. Cada unidade neste prédio está sendo vendido por R$850 mil. Logo, 1.700.000, esse é o resultado da construtora, perfeito? E daí eu recebi a documentação do registro de imóveis e eu descobri o proprietário do prédio. O edifício é o edifício Rio Siena, de propriedade da PA Construtora e Incorporadora. Eu quero que coloque aí na tela a certidão simplificada, por favor. A certidão simplificada da construtora PA Empreendimentos Imobiliários. O secretário de Planejamento, Auri Pavone, é proprietário desta empresa com 25%. A obra irregular, executada pela construtora PA, entre o seu quadro societário, e está aqui circulado, nós temos Auri Antônio Pavone, com 25%. O secretário de Planejamento disse na imprensa, que o projeto do ICOM e o ICAD foi iniciativa de alguém do povo. Isso me marcou porque ele utilizou essa frase, eu achei muito republicano. Alguém do povo idealizou o projeto do ICOM e o ICAD. E está na ata do Conselho da Cidade. Como alguém do povo? O projeto do ICOM e ICAD chegou em janeiro de 2014 nesta casa. A própria construtora do secretário, já em abril de 2013, iniciava uma obra irregular, com a previsão na fundação para um andar a mais, 2 apartamentos, 1.700.000, contando com a aprovação do ICOM e do ICAD. E daí eu discuti aonde que termina, neste episódio, aonde termina o interesse privado e começa o público. Aonde o secretário de Planejamento estava agindo em defesa do povo de Balneário Camboriú ou agindo em defesa de aprovar sua obra. O agente público, sob pena de prevaricação, em tendo conhecimento de uma irregularidade, ele precisa agir por força da lei, sob pena de prevaricar, utilizar a máquina em benefício próprio. É óbvio que nós não saímos em Balneário Camboriú olhando para os prédios e contando para saber se são obras irregulares ou não. Logo, se a fiscalização não tem conhecimento daquela obra, ela pode sim ser construída de forma irregular e o empreendedor ter que pagar multa quando for retirar o habite. E daí eu pergunto aos senhores, essa obra não era de conhecimento do secretário de Planejamento? A obra irregular dele não é de conhecimento dele mesmo? Claro que sim. Então prevaricou. Prevaricou porque deveria, primeiro que não poderia, secretário de Planejamento e Gestão Orçamentária da nossa cidade, que exemplo que dá aos demais empresários quando ele assume o risco de usar a máquina pública para fazer uma obra irregular. É inegável, quando realizada a fundação desse empreendimento, a aprovação desse projeto era líquida e certa. Se contava, eu falei que se contava com a aprovação que o ICOM e o ICAD era projeto de lei dirigido. As multas, senhores, são altíssimas. Eu quero pedir ao presidente já 2 minutos, só para mim concluir. Se puder me dar uns 10, eu agradeço, porque não presumir. As multas são altíssimas. Eu fiz a denúncia hoje, no final da tarde, ao diretor de fiscalização, que deve amanhã, por força da sua função, vistoriar a obra e, ser confirmada a minha denúncia, embargar amanhã, sob pena de também estar, a partir desse momento, prevaricando. Porque já sabe da denúncia. Eu vou aguardar amanhã a fiscalização e daí eu fiz, infelizmente, alguns dos senhores não gostam, inclusive, mas eu fiz
uma representação ao Ministério Público na tarde de hoje. Eu fiz uma denúncia, uma representação à OAB, a Comissão de Moralidade Pública, e fiz também um requerimento ao prefeito. Eu quero ler para vocês rapidamente só o requerimento que eu fiz ao prefeito. Item 1. Que o prefeito determine ao secretário de Planejamento que encaminhe a fiscalização na obra e faça, em confirmando, faça o embargo. Então, gostaria que o prefeito pedisse ao secretário Auri Pavone que mandasse a fiscalização na sua obra e que faça o embargo. Em sendo positivo o embargo, em sendo positiva a irregularidade, que o prefeito promova o imediato embargo na obra, que é a medida que se impõe. Terceiro, em embargada a obra, que se promova os registros necessários para o indeferimento do uso do ICAD. Porque nós aprovamos aqui nesta casa, o ICAD não pode ser usado para regularização de obras irregulares. Hoje a obra é irregular. Por quê? Porque o ICOM e o ICAD só pode ser utilizado após o deferimento. E o prazo para inscrição do ICOM e o ICAD é até dia 28 de agosto. Depois do dia 28, o município ainda vai publicar um relatório e depois dizer se sim ou não. Então, não pode usar o ICOM e o ICAD. Por final, solicitei ao prefeito, em si constatando a irregularidade, que se instaure o competente procedimento administrativo com afastamento cautelar preventivo do secretário de Planejamento, que, a meu ver, não apresenta mais condições de estar dirigindo a Secretaria de Planejamento da nossa cidade, o Conselho da cidade e a revisão do plano diretor. É uma lástima estar falando isso aqui, porque eu sei que isso deixa o cidadão de Balneário Camboriú triste, porque eu sou e estou realmente resignado por isso.